como que foi essa questão, Diogo? Que nem você falou, a gente foi junto com parceiros internacionais para trazer tecnologias aí para essa proteção. Como é que foram essas conversas? Como é que você chegou nessa galera? Essa galera estava interessada no Brasil, enfim. A gente hoje, como o mundo é globalizado, né, tem, inclusive os nossos parceiros são nacionais, né, Uhum, e existem soluções que são muito latentes lá fora. O que é engraçado, tá, o Rafael, sendo bem sério com você, existem transportadoras globais, né, que atuam no mundo inteiro e que cada parte do mundo, ela tem uma legislação a cumprir, né. Aqui no Brasil, a gente, por exemplo, só usa cinto de segurança porque é obrigatório, tá? Você só não anda no limite máximo de velocidade porque tem lá as legislações de trânsito. Então, o que falta aqui no Brasil também com relação a isso é uma legislação muito mais forte. Então, o Brasil ele começou, né, os legisladores começaram a entender que o acidente não só. Aqui no Brasil a gente visa muito o prejuízo, né? O quanto o dano, quando a gente fala em uma seguradora, uma transportadora, uhum. qual é o prejuízo que eu vou ter material? Fora do Brasil, a preocupação é muito com a vida humana, com o ser humano. Todos os dispositivos de segurança, desde o cinto de segurança, um airbag, ou dispositivos de condução, hoje você pega um carro de qualquer modelo, ele já tem um sensor anti-colisão, ele já tem um sistema que ele estaciona sozinho. Tudo isso ele foi projetado para que você minimize o risco de acidente, né? Que você pilote o veículo lá, os veículos que hoje têm condução autônoma, para que você chegue no caminho seguro Uhum. e o veículo ele vai seguir a trajetória de destino. Quando a gente se deparou, a gente foi participando de algumas feiras internacionais, a gente conheceu lá fora, por exemplo, o desafio do Brasil é como eu disse anterior, você ter uma pista esburacada, você ter um desafio de ter lá um pneu, ou ter lá alguém parado no acostamento e você desviar desse obstáculo. Fora do Brasil, a gente tem realidades como, por exemplo, gelo. Agora, recentemente, está tendo uma nevasca, você tem climas adversos, né? Você tem um problema climático. Uhum. E em determinados momentos do ano você tem um degelo, ou seja, você tem um excesso de água na pista que você tem aquaplanagem. Então, quando a gente se deparou com um caminhão andando no gelo, na neve, e o nosso problema aqui no Brasil está relacionado a excesso de velocidade de buraco, a gente casou com o produto e falou, cara, é uma solução que a gente precisava, né? Então, em conversa com esses fabricantes de implementos internacionais, a gente demonstrou uma realidade do Brasil que estava muito associada aos prejuízos causados no transporte. A gente tem um mercado imenso, né? A malha rodoviária no Brasil hoje é uma das maiores do mundo, né? Tudo aqui se trafega por transporte rodoviário. Então, nesse contexto, a gente apresentou um cenário muito grande que hoje tem por volta de quase 30 mil veículos já com implemento. A partir do ano que vem, a gente está soltando quase 4.500 carretas por mês com um sistema anti-tombamento no mercado. Caraca. Então, a gente conseguiu convencer não só grandes executivos, uma indústria muito forte, uma empresa que tem mais de 100 anos no mundo, né? Tudo que se movimenta tem dispositivos aí conectados dos nossos parceiros. Então, Aham. a gente mostrou um cenário muito positivo e por isso que a gente tem esses apoiadores Como é hoje. que ele funciona, esse sistema? Tá, o sistema ele faz o seguinte, Rafael, ele está fazendo uma leitura constante. Quando a gente fala de sistemas autônomos de condução, eles estão o tempo inteiro buscando situações onde vai acontecer um determinado acidente. Quando você fala, por exemplo, sistema anticolisão, ele está o tempo inteiro lendo a faixa e quem está à frente. Quando a gente fala da carreta, né, do sistema da Smart Carreta que nós projetamos aqui, ele está o tempo inteiro lendo o solo. Ele está fazendo o tempo inteiro leitura de inclinações laterais, acelerações ou velocidades. Como eu disse anteriormente, a carreta ela está o tempo inteiro vendo se o motorista está entrando numa curva com uma velocidade maior do que deveria ocorrer, Aham. né? Ou qualquer situação de estabilidade, seja ela por na chuva, por exemplo, acontece muito acidente, né? Porque você tem lá pistas escorregadias ou derrapagem, ou em curvas, né? Curvas mais sinuosas. Também temos acidentes, por exemplo, hoje relacionado a buracos na rodovia ou microlombadas, né? Que você vai passando pela deformação das pistas, né? Como você tem um tráfego muito pesado, os próprios caminhões criam deformações, ou seja, como se tem uma carga instável, por exemplo, vou dar um exemplo de um container, né, que você tem uma carreta despadronizada com um implemento em cima. Quando você tem uma leve inclinação, é como se eu pegasse por exemplo, a gente dá muitos exemplos para que fique muito dinâmico. Quando se eu pegasse um elefante e fizesse ele descer uma roda, ou seja, por mais que ele tenha força nas pernas, ele vai tombar porque ele tem um peso muito sobressalente Uhum. vindo empurrando ele para frente. Entendi, entendi. Só voltando um pouquinho, legal essa questão da tecnologia, Uhum. mas aí a gente volta para a questão muito da infraestrutura, né? Certo. A questão do buraco, que Uhum. você deu exemplo, né? Um monte de pneu estourado, os caras encostando.
a tecnologia ela não vai conseguir suprir ou prever essas questões, né? Ou seja, depende muito de uma estrutura governamental para que essas rodovias ou de qualquer forma sejam elas bem sinalizadas ou com aquelas faixas, porque não adianta nada talvez você ter uma leitura de faixa num veículo se ela não está Faixa não tá pintada, pintada. né? Essa é uma excelente pergunta e a gente imagina também, por exemplo, fazendas, né? Nós temos aqui o agronegócio, o agrobusiness, Sim. que tem fazendas onde Estrada de você está terra. em estrada de terra. O que o sistema ele vai fazer, Rodrigo, quando ele sentir ali que tem uma instabilidade? Ele vai reduzindo essa velocidade desse veículo, né, desse implemento, pode ser uma carga viva, uma carga de boi ou uma carga com soja. Ele vai começar a frear a carreta e mostrar para o motorista que ele não consegue andar naquela pista, por exemplo, a 50 por hora. Que a velocidade adequada é 20, 30, seja 10 por hora. Ela vai o tempo inteiro conduzindo, mostrando para esse motorista que ele está com uma pista instável, ou seja, que não tem segurança, não está no nível alinhado de solo e que ele pode ter um risco ali tanto de derrapamento ou de colisão ou alguma outra situação. Então a carreta ela faz uma leitura fidedigna da velocidade e da qualidade do solo, seja se ele é sinalizado ou não, ela está sempre fazendo essas leituras. E aí ela bloqueia, entre aspas, o motorista de ultrapassar aquela velocidade, assim, de O cara vai acelerar pisar mais. e não vai conseguir. Exatamente, então ela tem atuação constante. Eu vou te dar um exemplo que é muito pertinente. Mesmo que você tentar pegar um veículo hoje novo e cantar pneu, por exemplo, o veículo ele não te permite você fazer algumas coisas. Aham. Essa tecnologia ela está associada a isso. Tá? Então, sempre que você quer fazer algo que vai colocar em risco o transporte ou a segurança, ela vai começar a poldar esse motorista. Inclusive, tem motoristas que relatam para nós que tem a tecnologia e falam, poxa, eu percebo na curva a carreta freando sozinho, ou seja, ele sente a frenagem da carreta. Ou eu só consigo desenvolver uma velocidade quando eu alinho o caminhão com a carreta. Então, Isso era uma boa pergunta, o Diogo. Porque assim, ou então hoje existe como se fosse um sensor de alinhamento ali das carretas, uma linha de eixo, por exemplo. sim. Você tem a tecnologia para dizer se aquela linha de eixo está totalmente alinhadinha para poder seguir em determinada rota, porque a gente tem estradas aí no Brasil que muitas vezes vão ser entregues aí grandes máquinas, vamos dizer assim. Claro. E às vezes a estrada não tem nem acostamento, né? É pista única para aquela linha de eixo passar. Se pisar fora da pista, ela já puxa tudo. A maioria dos acidentes, assim, que falam muito é isso, né? Você tem um desnível Da pista ali. pista ali, né? Sai um pouquinho. Você tem as valas, né? Hoje você tem lá para escoamento da água, você tem valas. Então, e isso a gente tem corrigido também, tá, Rafael? Com, às vezes, treinamento com os motoristas, tá? Você não tem como trafegar próximo a uma vala com inclinação com um veículo, como eu te falei, pesado. Ele vai inclinar, seja a própria lei da gravidade, a gente tá falando da física, né? Você vê tantas coisas, eu sou inclusive advogado, tantas coisas que a gente teve que estudar para, por exemplo, ensinar o motorista hoje a ter uma melhor condução, a ele conduzir o veículo nos limites saudáveis da profissão. Então, é a mesma coisa, ele vai fazer uma curva, ele tem que projetar o tamanho específico da carreta, ou sempre que houver uma pista muito inclinada, ele tem que evitar esse acostamento. Né? O equipamento ele vai atuar sempre que ele estiver em velocidade, em movimento, e vai corrigindo ali os eixos, as rodas, uma por uma, ou seja, ele faz uma leitura de todas as rodas e vai fazer todo o equilíbrio para que não ocorra. Agora, infelizmente, a gente tem acidentes onde o motorista ele dorme ao volante e atravessa a rodovia, ou ele realmente tem uma colisão e aí acontece um acidente, por consequência, o tombamento, tá? Mas realmente, num limite saudável da profissão, onde ele está dirigindo e simplesmente está com excesso de velocidade ou com um erro de condução, o sistema ele vai corrigir 100%, e a gente completou aí quase 17 anos do produto sem incidentes relevantes que foram ocasionados pela falha do equipamento. Né? Então você tem colisões, você tem outros tipos de acidente que por consequência, ou às vezes ele atravessa a pista ou cai numa ponte, aí realmente é algo que nenhuma tecnologia vai conseguir atuar.